Se você é designer de interiores, é fundamental você entender que um projeto mal feito pode trazer consequências duradouras e negativas para o seu cliente, inclusive desvalorizar o imóvel. Olá, designers! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Elisa e eu criei esse canal para você que ama decoração. E nesse vídeo eu vou contar para você como um projeto de decoração mal planejado pode trazer desconforto, irritação e até mesmo problemas emocionais nos nossos clientes. Por isso é fundamental que você, como designer de interiores, leve em consideração não apenas só a estética, mas também a funcionalidade e o conforto daquele ambiente. Então, se você quer ser um designer profissional, você vai curtir esse vídeo e já vai se inscrever nesse canal. E bora pro conteúdo! E o primeiro erro é não definir o objetivo do projeto. Definir o objetivo do projeto é basicamente entender qual que é as necessidades do cliente. Às vezes, nem o cliente tem a claridade para saber quais as necessidades que ele vai ter naquele ambiente. Então, se você estiver fazendo um projeto de uma cozinha, você como designer tem que saber qual que é as necessidades daquele ambiente. Então, você precisa saber qual que é a necessidade do ambiente em si, de um quarto, de uma sala, de uma cozinha, de um banheiro. Qual que é as necessidades do dia a dia que acontece ali naquele ambiente. Você tendo bem definido isso, você vai precisar entender qual que é as necessidades do cliente, porque cada um tem o seu modo de viver. Então você precisa saber qual que é a rotina ali do seu cliente, se tem mais de uma pessoa na casa, qual que é a necessidade daquelas pessoas que convivem ali naquele local. Se tem uma pessoa, por exemplo, que só é cozinheira, mas não só cozinha para casa, mas também cozinha para vender bolo, vender salgado. Então o que você pode fazer para ajudar ali no cotidiano daquela pessoa naquela cozinha? Aí a gente já vai entrar para o segundo tópico, que é não analisar as características do espaço. O layout inadequado pode tornar o espaço desconfortável e difícil de usar. Então, para você fazer um layout que funciona, você precisa saber das seguintes diretrizes: analisar as atividades que serão realizadas no espaço, considerar a circulação das pessoas. Se for uma cozinha, como que vai ser a circulação se tiver mais de uma pessoa ali usando o mesmo ambiente? Vai ter espaço para abrir a geladeira? Vai ter espaço para passar com uma panela quente sem encostar no outro? Todo ambiente ele tem as zonas funcionais. O que seriam essas zonas funcionais? Por exemplo, o fogão. Fogão é para a gente cozinhar. A pia, para a gente lavar louça, colocar louça, geladeira, guardar alimentos. O armário, para guardar as panelas, a despensa. Só que essas zonas funcionais, elas têm subcategorias, que seriam o quê? Geralmente, os talheres, eles são guardados no armário ou no gabinete da pia. Você tem que entender quais são essas subcategorias para você poder organizar de forma que vai tornar aquele ambiente fluido, funcional. Eu vou dar um exemplo. O fogão. O que você usa ali no fogão? Você usa alimentos, você usa panela. Então, o ideal é você deixar essas coisas mais próximas do fogão. Porque ali no dia a dia da pessoa, ela não vai precisar ficar indo lá do outro lado da cozinha o dia inteiro, andando, indo e voltando, entendeu? Para não tornar essa atividade cansativa. Se o cliente tiver criança, você vai deixar facas no alcance? Você vai deixar coisas de vidro no alcance? Não. Então, a gente tem que pensar nisso. Afinal, o cliente paga a gente não só para fazer a decoração, mas para a gente pegar todo esse conhecimento que a gente estudou e passar para ele. Porque para uma pessoa que não estudou sobre o assunto, é difícil para ela estudar todas essas informações para poder fazer uma decoração ali e fazer um ambiente que funcione. Então é a nossa obrigação como designer entender todas essas características, todos esses detalhes para a gente fazer um trabalho com excelência. Um outro detalhe também que você precisa se atentar é pensar nas escalas dos móveis. Você não pode colocar uma pia enorme onde não tem espaço. Você também não pode colocar uma pia muito pequena, senão ela não vai ser funcional. Então a gente tem que pensar nas escalas desses móveis. Inclusive, uma geladeira. Ela tem que ter um espaço lateral ali para a porta poder abrir. Se você deixar certinho no tamanho da geladeira,
para tentar deixar a pia maior, sei lá, você vai acabar dificultando para abrir a geladeira, pode acabar estragando com o tempo, tá? Pode ser que a geladeira não abra por completo. E eu tinha lembrado de uma imagem, eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Agora me fala, se não era muito mais fácil ter colocado uma porta camarão igual essa daqui, em vez de fazer isso com a porta. Fora que se você estiver ali usando o banheiro, alguém pode facilmente olhar, né? Assistir. E aí eu fui pesquisar essa imagem, né, que eu lembrei. E aí eu achei muitas outras, gente, pra você observar. Que às vezes a pessoa não tem noção, entendeu? Mas você, como designer, você tem que ter essa noção. Deixa um comentário aqui se você já viu uma situação parecida ou se você já cometeu algum desses erros na sua casa, até porque às vezes é errando que a gente aprende, né? Então deixa aqui no comentário a sua experiência para que as próximas pessoas a ver esse vídeo não cometam o mesmo erro. E o terceiro erro que você precisa evitar no seu projeto é a falta de personalidade. Como que você vai acabar de vez evitar esse erro? Tendo um estilo na decoração. Você precisa definir o estilo, por quê? Senão você vai ficar comprando móveis ali aleatórios que não se combinam, não se conversam. Então você precisa definir um estilo. Até porque quando você define um estilo na decoração, aquela decoração ela não vai sair de moda. Porque o estilo não sai de moda, gente, não sai. O que sai de moda é você comprar coisas aleatórias, coisas que estão entrando ali no mercado e não se conversam, tá? Só porque você achou bonito, você vai lá e compra. Então essas coisas, elas não vão se conversar. E sim, o seu projeto vai ficar sem personalidade. Então o terceiro erro é falta de personalidade, falta de estilo. Esse mês ainda eu vou fazer um vídeo aqui pro canal ensinando a você como identificar o estilo de decoração do cliente. Qual que é o estilo que ele se identifica mais? Assim que eu fizer ele, eu vou deixar ele aqui nos cards. E o quarto erro, seríssimo, muito sério isso, é você não saber qual que é o orçamento do cliente e qual que é o prazo que ele precisa que você entregue o projeto. Você não vai querer passar do orçamento e deixar o cliente numa situação desconfortável. Então, para isso, você tem que fazer um projeto bem planejado, tá? E ter uma reserva ali para emergências também. Então, o que você precisa saber para te ajudar? Eu acho que esse assunto, ele rende um vídeo inteiro. Então, eu vou falar aqui só algumas características que você precisa saber para poder evitar de cometer esse erro. Faça uma lista de propriedades. O que é isso? Uma lista de objetos de decoração, revestimentos, mão de obra. Tenha uma planilha onde você vai deixar tudo certinho, quanto custa cada coisa. E se ultrapassar, né, vê o que você pode deixar de lado. Provavelmente o que você vai ter que deixar de lado são objetos decorativos. Então deixa de lado e aí você dá pro seu cliente ali e ele vai comprando conforme ele for tendo condições. O próximo passo é você definir o prazo. E aí no prazo tem várias características que você tem que levar em consideração. Se for móvel planejado, quanto tempo que vai demorar para fazer, quanto tempo você vai levar para fazer o projeto. Então tem várias questões que você tem que colocar no prazo. A terceira dica é você fazer um cronograma. O cronograma, ele inclui tudo isso, orçamento, prazos, até mesmo o prazo que você vai dar ali para o seu cliente aprovar o projeto que você fazer. Porque às vezes você manda o projeto para o cliente e ele quer mudar alguma coisa. Então, também tem um prazo que vai entrar no cronograma. E esse prazo depende diretamente do cliente. E o quarto passo é você sempre manter o cliente informado. Se você começou a fazer ali a reforma, você já tá vendo que alguma coisa pode acabar saindo de ordem, você já tem que ir avisando para o seu cliente, porque pode ser que ele tenha um custo a mais. Então, sempre mantenha o seu cliente informado. Não vai trazer nenhuma surpresa para ele depois, por favor. E já encaminhando para o quinto erro, você precisa fazer uma pesquisa de mercado antes de falar os valores para o seu cliente. Por que é importante você fazer uma pesquisa? Às vezes você quer comprar um móvel, não vai ter na medida que você quer. Então, você vai ter que fazer planejado. Se você não encontrar ele nessa medida, você vai ter que mandar fazer. Se você mandar fazer, vai sair mais caro. E quando você define fazer uma decoração em um determinado estilo, então você tem que saber ali mais ou menos quanto que é o valor de mercado para fazer aquele estilo.
Vamos supor que você vai fazer uma decoração no estilo rústico. Será que é caro? Me responde aí se você sabe. É caro ou é barato comprar um móvel que é envelhecido? Ele é velho, usado, ou ele é novo, só que ele foi feito com detalhes para parecer velho? Você sabe quanto que custa? Geralmente esses móveis são feitos com uma madeira melhor, ou seja, vai ser mais caro. Você tem que ter conhecimento das opções disponíveis no mercado. Então vou fazer outra pergunta para você aqui. Você sabe quais são os tamanhos de pia disponíveis no mercado? Porque existe um padrão. Tudo existe um padrão. Então você, como designer, tem a obrigação de saber. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, porque senão você vai ter que fazer planejado. E tudo que você faz planejado sai mais caro. Você vai fazer da madeira que você quiser, claro. Pode ser que tenha uma melhor qualidade ou não, né? Dependendo da madeira que você escolher, sai mais barato ou sai mais caro. Mas o móvel planejado sempre vai ser mais caro. Então você tem que analisar o tamanho da pia que você vai colocar ali naquela casa. Tem disponível no mercado? Tem fácil acesso ou não? E a gente já entra para uma outra questão, que é a possibilidade de personalização. Se você está fazendo determinado estilo, você vai encontrar uma pia no estilo que você quer? Você vai encontrar uma pia verde, por exemplo, igual esse daqui? Vai ser fácil de encontrar ou você vai ter que pintar, mandar pintar? É você que vai pintar ou você vai contratar alguém? Quanto que custa essa pessoa que vai pintar esse móvel? Se você for fazer uma decoração que você vai sair um pouco ali do padrão, vai ter um custo, vai afetar diretamente o orçamento do cliente. Então você tem que ter clareza com o seu cliente do que ele faz questão e do que ele não faz. E a gente já entra para o sexto erro, que é a escolha de cores. Às vezes, escolher cores intensas demais pode ser um erro no seu projeto. Por mais que o seu cliente goste de uma cor vermelha, de uma cor laranja, de uma cor mais forte, pode ser que se você pintar uma parede de uma cor vermelha, com o tempo o seu cliente vai acabar enjoando rápido daquela cor. As cores também causam sentimentos e sensações na gente. Então, será que aquela cor não vai deixar seu cliente irritado? E uma outra coisa também, você pode fazer uma comparação. Quartos. Se você for num quarto de um hotel, provavelmente esse quarto vai estar pintado com cores mais neutras, cores que agradam a maioria das pessoas. Se você vai pintar o quarto da sua casa, geralmente você vai usar uma cor da sua preferência, né? Agora, se você for num quarto de motel, provavelmente vai estar pintado de que cor? De vermelho. Mesmo você gostando de um quarto de motel, você vai pintar o quarto dessa casa de vermelho? Às vezes não faz sentido. Quer ter um quarto que o tempo todo tá te trazendo aquela sensação, aquele negócio fervor, né, da cor vermelha. Então, às vezes a cor vermelha não traz só o sentimento de amor, né? Também traz o sentimento de raiva. Então, essa cor pode incomodar. Pode ser que seja legal para determinados ambientes, mas é ambientes que você não vai passar muito tempo, muitos dias. O cliente sabe disso? Provavelmente não. Então, você pode explicar para ele, olha, é isso que acontece se você pinta o quarto dessa cor, entendeu? Então, sempre explique, converse, passe seu conhecimento para o seu cliente. Até porque isso vai te trazer mais credibilidade. Nossa, eu nunca tinha tido esse ponto de vista. Vai começar a ver que você sabe das coisas, que você vê muito mais além do que deixar um ambiente bonito. Uma outra dica também é, se você vai pintar determinados ambientes com uma cor, você tem que analisar o quê? Essa tinta, ela é brilhante, ela é fosca? Qual que é a iluminação que vai ter naquele ambiente? A iluminação pode alterar sim a cor do ambiente e também o tipo de tinta, né? Se é uma tinta brilhosa, que cor que uma luz amarelada vai causar naquela tinta? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? E o oitavo erro é não considerar a acústica daquele ambiente. Hoje em dia, tem muitos apartamentos no centro, né? Dependendo do local que você mora, muito barulho de moto. Se seu cliente trabalha em casa, trabalha de home office, como que é o dia a dia dele com moto, ônibus passando o dia inteiro na rua? O que você pode fazer ali no escritório para dar uma abafada, para criar um ambiente acústico ali para ele conseguir trabalhar?
Se tem criança, se tem animal, como que a gente pode evitar de fazer barulho lá no apartamento de baixo? Piso vinílico, ele é acústico, por exemplo. Então, uma opção seria usar o piso vinílico. Então, existem muitas coisas que você pode considerar na acústica. Vai ser um toque a mais ali para o seu projeto ficar perfeitinho. Voltando a falar sobre iluminação. Não pensar na iluminação do seu projeto pode ser um erro muito grande. Esse é um assunto muito complexo e eu vou falar algumas coisas que você precisa analisar, mas é importante que você busque a fundo mais sobre esse assunto. É interessante você colocar luz ali no balcão, numa cozinha, no home office, quais as luzes adequadas, arandelas perto da cama. Aqui em casa não tem, mas eu sinto muita falta de ter ali um abajur. Às vezes a gente quer só ler alguma coisa, não quer ficar com aquela luz acesa. Então é interessante você ter as iluminações secundárias que você pode usar ali para fazer alguma coisa específica. Até mesmo porque às vezes você não quer incomodar as outras pessoas da casa. Se você vai ler um livro ou alguma coisa assim, quer acender uma luz, você não precisa ficar com aquela luz branca acesa, né? Pra acordar todo mundo ou atrapalhar. Tem gente que não consegue dormir com nenhuma luzinha acesa. Outro detalhe, tá? Presta atenção. Se for no quarto, você tem que se atentar se não tem um botãozinho ali que vai ficar com uma luzinha acesa, qualquer coisa. Porque tem gente que não consegue dormir se tiver luz piscando. Qualquer entradinha de luz a pessoa não consegue dormir. Então, se atenta a isso também. Coloca isso aí lá no seu briefing. Não esquece. Qual que é a temperatura da luz? Seu cliente gosta de luz mais amarelada? Ou ele gosta de uma luz mais branca? É importante você saber disso. E mesmo que o cliente goste de um ou de outro, não é interessante você colocar a luz amarela na casa inteira. Vai parecer aquelas casas antigas, né? Bem antiga. Então, você tem que analisar, tá? Aqui esse lugar eu posso colocar essa iluminação, nesse daqui eu não posso. Você pode usar as duas também, né? Variar ali, dependendo do que for feito naquele local. E também deve pensar no tipo de luminária. Essa luminária é mais econômica ou não? Se for algum tipo de abajur. Seu cliente tem tempo de ficar limpando aquele abajur, ele acumula muito bicho, muita poeira, tem que ser analisado também. Se tem um corredor, é interessante você colocar uma tomada lá no começo e no final do corredor. Vai me falar que você ali, às vezes, depois de um filme de terror, não tem medo de desligar ali a luz da sala e vir caminhando lá da sala até o quarto. Vai me falar que você nunca apagou ali e saiu correndo. Ai, gente, brincadeiras à parte, mas você pode não ter medo, mas pode ser que seu filho tenha, pode ser que o filho do seu cliente tenha. Então, pensa nisso também, tá? É muito importante, não só por causa dessa questão, mas, por exemplo, se você tem um corredor que é cheio de coisa ali no corredor, você desligar a luz lá pra vir caminhando até o quarto, pode ser que você saia esbarrando num monte de coisa. No gato, no cachorro, no passarinho. Então, a gente tem que analisar isso também. Tem um monte de ideia de vídeo que eu quero gravar aqui pro canal. E eu também vou fazer um vídeo sobre iluminação. E assim que eu fizer ele, eu vou deixar ele aqui também nos cards para você assistir depois desse. E vamos para o nono erro, que é um erro muito grande, que é não levar em consideração se o cliente tem animal de estimação. Hoje em dia, quase todas as pessoas têm algum animal de estimação, gato, cachorro, passarinho, peixe, não importa. Praticamente todo mundo tem algum animalzinho. Inclusive o animalzinho aqui da minha casa tá aqui. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Esse aqui é o animalzinho aqui de casa, tá vendo? Tá vendo? E ele tem as necessidades dele também. Então a gente tem que pensar neles. Qual que é as necessidades desse animalzinho? Arranhar tudo que ele consegue, soltar pelo no máximo de lugares possíveis. Detalhe, tá? Eu sou alérgica. Então, assim, eu tento evitar ao máximo de deixar ele entrar no meu quarto, porque senão eu fico morrendo de alergia depois. Tem como, né, gente? Desfazer do bichinho. Eu tenho alergia, eu sou a única que tem alergia aqui da minha casa. Então eu que lute, entendeu? É assim que funciona, eu que lute. E às vezes você vai fazer um projeto do seu cliente e tem alguma pessoa lá na casa também que lute. É muito importante você pensar, além do bichinho, né? Pensar ali nas necessidades dele, também pensar que tem pessoas alérgicas naquele ambiente, tá? Então você tem que pensar em tecidos adequados, porque às vezes o bichinho vai arranhar ali o tecido
e tem tecido que eles estragam mais do que outros. Então você tem que pensar ali qual tecido que vai estragar menos se ele for se ele conseguir arranhar, porque você como design já tem que pensar numa maneira ali de não deixar ele arranhar. Que nem aqui em casa tem um arranhador de sofá, então ele tem que arranhar no arranhador ali. Mas tem tecidos que são mais duráveis do que outros. Também é importante pensar na segurança. Outro detalhe, o que acontece? Cachorro, a gente pode pegar, colocar na coleirinha ali e passear com ele, certo? Então ele tem ali, ele sai pra se divertir, pra fazer as necessidades dele. O gato, você vê de vez em quando, doido, por aí, né, passeando com o gato na coleira, mas não é muito comum. Então você que mora em apartamento, tem que fazer ali locais pro gato também não ficar entediado, né, coitado, fazer alguns locais que ele consiga subir no alto, que ele consiga dormir, que ele consiga tomar um sol. Então você tem que fazer esses locais para ele ter também a liberdade dele, né? Você também precisa ter atenção com algumas outras coisas, objetos, algumas outras coisas que você vai usar na decoração da casa. Tem tapetes que é mais difícil de você tirar um pelo, pode reter odores. Então, você tem que analisar isso também. Também tem que considerar a higiene do animal. Onde que é que ele vai fazer a higiene dele? Vai deixar lá na lavanderia? Aonde que vai acontecer isso? Agora nós vamos entrar para o 10º erro, que é não analisar os revestimentos. Tem revestimento que não combina com a proposta do estilo do seu projeto. Então você tem que pensar nisso também. Então assim, não que você não possa usar, que é uma regra, não é isso. Mas tem alguns tipos de revestimento, de acabamentos que você vai usar na decoração que elas combinam mais com determinado estilo. Então, pode ser que acabe fugindo ali da proposta inicial do seu projeto. Então, você precisa se atentar para não cometer esse erro. Outro detalhe, cada área tem um revestimento específico por necessidade que precisa ser usado ali. Um banheiro tem que ser usado piso, porque o banheiro é úmido. As paredes que não tem um revestimento, pode ser que tenha mais facilidade para ficar ali mofada. Uma cozinha que não tem azulejo nas paredes, perto da pia ou do fogão. Quando você vai lavar a louça, vai ficar molhando. Pode ser que caia comida, gordura. O fogão sobe aquele vapor da panela e cria aquela crosta de gordura. Então, se a parede não for de azulejo, vai ter mais dificuldade para limpar. Tem alguns tipos de acabamento que eles têm uma durabilidade menor do que outros. E outros também que são mais difíceis de manter a manutenção e a limpeza. E outra coisa muito importante, você tem que pensar na harmonia de um revestimento com outros revestimentos que você vai estar usando naquele ambiente também. E antes de terminar esse vídeo, eu vou falar mais algumas outras coisinhas que você pode se atentar na hora de fazer uma decoração. Piso de porcelanato polido, igual que tem aqui em casa. Fica cheio de cabelo, você vê os cabelos de longe, você vê até o pelo do gato que é branco, tá? Então, se o seu cliente ele tem mania de limpeza, ele gosta de ficar vendo ali aquela casa limpa. Se você colocar um piso desse, o seu cliente vai ficar o dia inteiro irritado, porque a casa pode estar limpa o que for, passou 10 minutos, caiu um pó, você vai ver. Ripas de madeira, acumula pó e pelo. Então toma cuidado se você for usar na decoração. Ventilador ou lustres, acumula muito pó. Também toma cuidado, porque além de ser chato de limpar, ainda tem essas questões. Às vezes seu cliente nem tem tempo para ficar limpando essas coisas. Armários sem portas, vou deixar até um exemplo aqui para você entender do que eu tô falando. Armários com vidro, armários polidos. O que acontece? No armário sem vidro, além de acumular pó ali nas coisas, o cliente tem que deixar sempre arrumado, porque senão vai parecer que a casa sempre tá bagunçada. E a mesma coisa serve para o armário de vidro. Você vai estar vendo ali o que tem no armário. Então, você tem que deixar sempre organizado. E armários com acabamentos polidos. Gostou, a mão vai abrir, já suja. Então, assim, se tem muita gente que mora naquela casa, que vai ficar ali abrindo armário, fechando, não coloca armário polido, porque vai ficar sujando. E pode acabar também criando uma intriga ali, algum tipo de confusão entre as pessoas que moram naquele ambiente. Eles podem acabar brigando só por causa de uma coisa dessa. Gente, é tanta coisa que você precisa evitar, que você precisa se atentar, coisas que você às vezes não tem nem noção. Imagina, você colocar muitos espelhos numa casa. Às vezes
O cliente não tem tempo para ficar limpando esses espelhos. E outra coisa muito importante, questões emocionais. Às vezes a pessoa tá em casa, ela não quer ficar ali se arrumando toda hora, né? Não quer ficar, vai ficar em casa, não quer ficar arrumada, maquiada, com o cabelo arrumado. Então assim, se você encher a casa de espelho, a pessoa vai acordar ali no dia e ela não vai se arrumar. Ela não quer se arrumar, ela quer ficar de boa. Só que aí ela vai ficar passando naquele espelho e ela vai ficar vendo ela toda desarrumada, bagunçada, descabelada. E isso vai causar o quê? Isso pode trazer problemas psicológicos seríssimos no seu cliente. O cotidiano ali pode acabar que uma pessoa ou outra olhe e veja alguma visão desagradável. Isso que eu queria te passar nesse vídeo. Eu espero de coração que esse vídeo te ajude. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!